Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do VAD Concursos. Hoje nós vamos iniciar a nossa preparação para o concurso da Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, beleza? Então, se você está se preparando para esse concurso ou deseja iniciar a sua preparação, fica aqui conosco que nós iremos trazer aqui diversos conteúdos gratuitos aqui na nossa plataforma do YouTube para você, beleza? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu peço aí que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem aquele like, já deixa a notificação aí ativa para vocês ficarem cientes aí das nossas próximas aulas, beleza? Então, como é que irá funcionar aqui o nosso projeto rumo à Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe? Nós iremos trazer aqui conteúdo semanalmente para vocês de forma gratuita, certo? Em resoluções aqui de exercício, beleza? Hoje, especificamente, nós iremos iniciar nossos estudos com a disciplina de Direito Administrativo, beleza? De Direito Administrativo. É interessante que vocês baixem o edital, vejam bem direitinho os tópicos do edital que vai ser cobrado, certo? Hoje nós iremos iniciar aqui o nosso primeiro tópico dentro da disciplina de Direito Administrativo, que é, conceitos, fontes e princípios do direito administrativo, beleza? Então hoje separei aqui 10 questões para nós exercitarmos, certo? A respeito deste tema, certo? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Peço a vocês que ao final desse vídeo vocês coloquem aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? E compartilhe esse vídeo aqui com outros alunos para que nosso canal possa crescer mais ainda e nós possamos aí trazer mais projetos desse sentido aqui para vocês, beleza? Então nós estaremos com vocês aí até a data aí da prova, trazendo aqui diversos conteúdos constantemente para vocês, beleza? Eu trouxe aqui um material, certo? Vou deixar disponível para vocês o nosso material Vadimeco, certo? Para a Guarda Municipal, abordando aí todas as leis do edital. Interessante lembrar que mais de 50%, na verdade, mais de 60% do seu edital vai ser ali só disciplinas de direito, certo? Então é interessante que vocês tenham esse Vadimeco em mãos, o material é excelente, Vadimeco abordando toda a legislação de forma atualizada, beleza? Com diversas súmulas, macetes de concurso, espaço para anotação, o material está perfeito. Eu vou mostrar aqui em tela para vocês esse material e vocês podem estar adquirindo aí pelo link na descrição desse vídeo, beleza? Pessoal, então está em tela o material para vocês, conferir nosso Vadimeco para a Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, beleza? O material está aí todo atualizado pós-edital, certo? Toda a legislação atualizada, com diversas súmulas, mnemônicos, espaço para anotação, toda a atualização aqui feita já pós-edital. Então, o material está perfeito para você que quer gabaritar todas as disciplinas aí de conhecimentos específicos. Direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação extravagante. O material está excelente. Toda a legislação extravagante aí, CTB, todas as leis aí que caiu na legislação extravagante vai estar incluso nesse material, beleza? Então, em breve também nós teremos aqui o caderno de questões focando na Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Beleza? Pessoal, interessante aqui lembrar que essa banca desse concurso é uma banca aí que tem poucas questões aí na praça, beleza? Eu fiz um filtro aí dessas questões. Nós temos aí pouco mais de 1000 questões abordando aí todas as disciplinas que essa banca já foi cobrada, beleza? Então, não vai dar para a gente focar 100% nessa banca, beleza? Tendo em vista que o banco de questões dessa banca é bem pequeno, beleza? Então, o que é que eu vou trazer aqui para vocês nesse caderno de questões? Eu vou filtrar aqui só questões de guardas municipais de todo o Brasil, abordando todas essas disciplinas do seu edital e compilar aqui para vocês, beleza? Então, eu acredito que já na nossa próxima aula estará aí disponível o caderno de questões, mas você já pode estar adquirindo aí, o Vadimeco pelo preço aí, bem acessível, beleza? E quando você for adquirir, quem adquirir o Vadimeco agora, eu já vou deixar uma promoção para vocês, um desconto lá para o caderno de questões, beleza? Então já vou deixar aqui o valor para vocês, O Vadimeco está no valor aqui de R$ 34,90. Material em PDF, a gente envia aqui no WhatsApp ou diretamente lá no e-mail, pode imprimir sem problema nenhum. Esse caderno de questões também vai ficar nesse valor de R$ 34,90, porém, quem já adquirir agora o nosso Vadimeco vai ganhar aqui um desconto e esse material de questões vai sair por apenas R$ 19,90 para quem já adquiriu o Vadimeco, certo? No pré-lançamento aqui, beleza? Então, você pode estar adquirindo os dois agora por R$ 34,90 e depois por R$ 19,90, certo? Ou então, se você quiser adquirir só os dois após o lançamento de caderno de questões, ficará o combo aí por R$ 69,90, beleza? Esses valores, pessoal, a gente divide aí no cartão, vai ficar uma parcelazinha, excelente, preço aí de um cafezinho. Então, um material excelente que, com ele em mãos e nossas aulas aqui do YouTube,
eu tenho certeza que vai dar aí para vocês terem uma boa nota e conseguir a sua aprovação. Eu sei que a vida do concurseiro não é fácil, muitas pessoas aí não têm condições de comprar um curso aí mais caro de 300, 400, 500 reais, mas aqui, ó, com 69,90 ou até menos, caso você pegue esse desconto, você vai estar com um material excelente em mãos e vai ter nossas aulas aqui no YouTube gratuitas, certo? Então essa parte específica aqui a gente vai trazer toda para vocês, beleza? Então aí por menos de R$ 60 você vai fazer uma excelente preparação. Aí tem professores ou outros cursinhos que dizem, mas aí não vale a pena você estudar pelo YouTube, porque as aulas são desatualizadas, não sei o que. Não, negativo. Essa aula aqui já nossa é pós-edital e nós iremos trabalhar aí até o dia da nossa prova lançando aqui os vídeos, certo? Sempre focando no pós-edital, com todo o conteúdo atualizado, beleza? Então não fique aí preocupado de forma alguma com questão aí de desatualização de material. Nós estaremos aqui gravando já esse material pós-edital, beleza? Então, sem mais delongas, está aí o nosso material disponível para vocês. Obrigado a todos vocês aí que chegaram ao nosso canal. Você que é a primeira vez que vem ao nosso canal, se inscreve, deixa aquele like. Ao final dessas questões, coloca aí quantas questões vocês acertaram e vamos aqui meter bronca e iniciar aqui nossas questões para a Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Pessoal, então vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. A matéria pertinente às fontes do direito constitui objeto de estudo da teoria geral do direito. No entanto, é importante a análise do assunto na área do direito administrativo, pelas peculiaridades de algumas de suas fontes. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Pessoal, então vamos lá. Aqui nós estamos falando de quê, ó? Fontes do direito administrativo, beleza? Então vamos lá. Nossa letra A diz assim, ó. As resoluções, as portarias, as instruções, as circulares, os regimentos, as ordens de serviço e os avisos praticados pela administração pública não podem ser considerados como fontes do direito administrativo, porque não têm a qualidade jurídica de lei. E aí, pessoal? Senhores, vamos lá. Alternativa aqui, letra A, incorreta. Vejam que a administração ela está obrigada a respeitar o denominado bloco da legalidade, certo? Isso significa dizer que as regras vinculadas da atividade administrativa emanam de outros veículos normativos, a saber, Constituição Federal, incluindo a emendas constitucional, temos também as constituições estaduais e leis orgânicas, temos aí as medidas provisórias, tratados e convenções internacionais, nós temos os costumes, atos administrativos normativos, como decretos e regimentos internos. Nós teremos também decretos legislativos e resoluções, também aí os princípios gerais do direito, beleza? Então, a alternativa aí está incorreta, beleza? Pois aí pelo princípio da juridicidade, certo? A administração está obrigada a respeitar esse bloco aí da legalidade e não simplesmente a letra fria da lei, beleza? Então, alternativa aqui, letra A, incorreta. A nossa letra B diz: no direito brasileiro, a jurisprudência não é considerada fonte do direito administrativo, em razão dos princípios da impessoalidade e da legalidade da administração pública. Pessoal, na verdade, a jurisprudência ela é fonte do direito administrativo, uma vez que traduz a reiteração de julgamentos no mesmo sentido, o que influencia a construção do direito, caracterizando por ser mais prática e concreta do que a lei e a doutrina, certo? Então, a alternativa aí também está incorreta ao falar que a jurisprudência não é uma fonte do direito administrativo, beleza? A nossa letra C trouxe a seguinte situação, ó. As constituições dos Estados-membros e as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios também são fontes do direito administrativo, porque o Estado brasileiro adotou a forma federativa. Pessoal, perfeito aqui a letra C, ó. Gabarito da nossa questão número 1. Foi o que eu comentei lá na nossa alternativa A. As constituições dos Estados-membros, as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, elas são consideradas fontes do direito administrativo, certo? Então, como vimos, como são integrantes do chamado bloco da legalidade, essas constituições estaduais e leis orgânicas também são consideradas fontes do direito administrativo. Sendo assim, ó, gabarito da nossa primeira questão, letra C, beleza? Vamos ver aqui o erro da nossa alternativa D. Ela trouxe a seguinte situação, ó. No direito brasileiro, o costume é fonte primária e formal do direito administrativo, prevalecendo inclusive sobre a doutrina e a lei. Pessoal, veja só, a alternativa aqui está incorreta ao falar aqui que é primária e formal e que ela vai prevalecer. Veja que a jurisprudência, a doutrina e os costumes elas são fontes subsidiárias ou secundárias do direito administrativo e não primárias, beleza? Assim como a lei é fonte primária do direito administrativo, os costumes eles não podem ir contra a lei.
nem além da lei, certo? Elas nem podem ir contra a lei, nem além da lei, devendo agir sempre aí segundo a lei, bem como todos os atos administrativos, certo? Alternativa D, incorreto ao falar aqui que o costume é fonte primária, negativo. Elas vão ser fontes aí secundárias, subsidiárias, certo? Então, alternativa D, incorreta, gabarito da nossa primeira questão. Letra C, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 2 em tela diz assim, ó. Assinala a alternativa em que não se encontre um elemento originário do Estado conforme o direito administrativo. Então, as alternativas são o seguinte. Letra A, povo. B, território. C, soberania. D, unidades da federação. E aí, pessoal, qual a alternativa aqui está correta com o contexto em questão? Vamos lá. Essa questão ela versa acerca aí dos conceitos iniciais de Estado, certo? Então, nesse contexto, note que os elementos essenciais para justificar a existência do Estado moderno são povo, território e o poder político é o quê? O governo, certo? Ou seja, um povo habitando um determinado território, organizando-se aí segundo a sua livre e soberana vontade, beleza? Então, veja só que o Estado é pessoa jurídica territorial soberana, formada pelos elementos povo, território e governo soberano. Então, esses três elementos eles são indissociáveis e indispensáveis para a noção de um Estado independente, certo? Então, o povo é um dado território organizado segundo sua livre e soberana vontade. Por sua vez, a característica de unidades da federação é uma característica própria dos Estados federados, certo? É a forma federativa de se organizar, como o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. Porém, existem estados que não são federados, como é o caso, por exemplo, da Itália, que é o estado unitário e não possui unidades federativas, certo? Isso aqui só para caso de exemplo. Então, vejam só. Então, são esses três pilares aí, que é povo, território e governo soberano, no caso aqui, soberania. Então, a única alternativa aqui em que não se encontra um elemento, não se encontra um elemento originário, vai ser letra D. Perfeito? Então, gabarito nossa questão número 2, letra D, unidades da federação. Perfeito? Então, como eu expliquei aqui. Então, vocês fiquem atentos, ó. Nós teremos aí povo, território e soberania, ou governo soberano. Beleza? Então, gabarito aqui da nossa segunda questão, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 3 em tela diz assim, ó. O domínio dos conceitos de governo e de administração pública é indispensável para a compreensão de temas importantes do direito administrativo. Considerando o entendimento doutrinário sobre os institutos, é correto afirmar que letra A, administração pública é sinônimo de Estado. Letra B, governo é pessoa jurídica de direito público titular de direitos e de obrigações. Letra C, a administração pública é o complexo de órgãos estatais verticalmente estruturados sob direção do chefe do executivo. Letra D, governo pode ser entendido como atividade diretiva do Estado. Ou letra E, a administração pública é o conjunto de órgãos e agentes estatais pertencentes ao poder executivo. E aí, senhores, quais as alternativas aqui estão corretas? Pessoal, então vamos lá. A nossa letra A, ela trouxe que a administração pública é sinônimo de Estado. Pessoal, negativo, certo? Vejam que não se confunde Estado com administração pública. Esta é uma parte do Estado, certo? Então, veja só. Note que os elementos essenciais para justificar a existência do Estado moderno são povo, território e poder político, né? Que é o governo. Ou seja, um povo habitando um determinado território e organizando-se segundo a sua livre e soberana vontade. Beleza? Então, o Estado é uma pessoa jurídica territorial soberana formada por esses elementos, certo? Então, esses três elementos eles são indissociáveis e indispensáveis para a noção de um Estado independente, beleza? Então, a alternativa aí está incorreta ao falar que a administração pública ela é sinônimo de Estado. A letra B ela trouxe, ó, governo é pessoa jurídica de direito público, titular de direitos e obrigações. Pessoal, também aqui, ó, alternativa incorreta, ao falar aqui pessoa jurídica, beleza? O governo não é pessoa jurídica, mas conforme vimos, o conjunto de quê? De poderes, sejam eles aí executivo, legislativo e judiciário, e órgãos aí constitucionais, a presidência da República, o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal, beleza? Então, ele não é uma pessoa jurídica, beleza? Então, alternativa B, incorreta. A nossa letra C diz, a administração pública é o complexo de órgãos estatais verticalmente estruturados sob direção do chefe do poder executivo, né? O chefe do executivo. Também está errado, certo? Como eu já expliquei, este é o conceito aí de poder executivo, certo? A administração pública é um instrumento de execução do governo, beleza?
Então, esse conceito aqui, ó, daqui para lá, é o conceito de quê? De administração, perdão, de poder executivo, beleza? E não de administração pública. A letra D trouxe assim, ó, governo pode ser entendido como atividade diretiva do Estado. Pessoal, perfeito, alternativa correta, letra D, ó, gabarito da nossa questão número 3. Então, de fato, o governo é responsável por fixar os objetivos do Estado e conduzir os negócios públicos, consoante visto aí nos outros comentários, beleza? Então, alternativa letra D, ó, correto, o governo ele pode ser entendido como uma atividade diretiva do Estado. E a nossa letra E diz, ó, a administração pública é um conjunto de órgãos e agentes estatais pertencentes ao poder executivo. Negativo, certo? A administração pública ela não se resume no poder executivo, ela abrange aí o legislativo, o judiciário e exerce atipicamente as funções administrativas. Então, efetivamente, o Brasil adota um modelo de separação flexível dos poderes, uma vez que cada um dos poderes não se limitam a exercer as funções estatais que lhes são típicas, mas também desempenham funções denominadas atípicas, beleza? Então, a administração pública ela é um conjunto de órgãos e agentes estatais pertencentes tanto ao poder executivo, legislativo e judiciário, beleza? Então, a alternativa é incorreta. Gabarito da nossa terceira questão, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 4, ó. Trata-se de princípios da administração pública expressamente previstos na Constituição Federal. Então, a questão ela quer aqui, ó, os princípios expressos, certo? Aqueles que estão lá na nossa Constituição Federal. A nossa letra A trouxe supremacia do interesse público, B, proporcionalidade e igualdade, C, motivação e economicidade, D, probidade e administração, probidade administrativa e eficácia, né? E letra E, eficiência e moralidade. Pessoal, quais as alternativas aqui se encaixam com aí princípios da administração pública que estão expressos lá na nossa Constituição Federal? Então, vamos lá, ó. Essa questão aqui, ela versa, né, sobre os princípios expressos, então, da nossa administração pública. Então, nesse contexto, toda administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, eles obedecerão os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? Então, eu vou trazer aqui a definição de cada princípio expresso desse. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou deixar aqui para vocês esses princípios expressos, ó. Eu vou trazer aqui o velho conhecido Minemon. Talvez você que já tenha estudado para concurso, você vai conhecer. Mas outros que é a primeira vez que está tendo contato com a disciplina, é de fundamental importância aqui, ó, conhecer esse Minemon, que você jamais vai errar questões aqui a respeito dos princípios expressos da nossa Constituição, certo? Então, vai trazer aí, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o tão conhecido aqui, ó, LIMP. Então, falou aqui do princípio da administração pública expresso lá na nossa Constituição Federal. Você vai lembrar aqui do mnemônico LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, daqui já vai dar para nós matar aqui o gabarito da nossa questão número 4, que é isso mesmo, letra E, ó, eficiência e moralidade. Ó, tá aqui eficiência e moralidade, perfeito? Esses são os princípios expressos da nossa administração pública que estão lá na nossa Constituição Federal. Então, vou trazer aqui um breve resumo, certo? Quando nós falamos aqui, ó, de legalidade, preste atenção aí, vocês podem anotar. Quando nós falamos da legalidade, é aqui que melhor se enquadra aquela ideia de que, na relação administrativa, a vontade da administração pública é a que decorre da lei. Então, segundo o princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei permite, certo? Então, fechou aí, revisão da legalidade. Impessoalidade. Quando nós falamos aqui da impessoalidade, nós falamos aqui que o princípio estará relacionado aí com a finalidade pública que deve nortear toda a atividade administrativa. Significa que a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, certo? Uma vez que é sempre aí o interesse público que tem que nortear o seu comportamento, beleza? Então, preste atenção, impessoalidade, aí, ó, é sempre o interesse público que deve nortear o seu comportamento, beleza? 3 aqui, ó, moralidade. A moralidade, em resumo, sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da administração ou do administrado, que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios da justiça e da equidade,
a ideia comum de honestidade estará havendo aí ofensa ao princípio da moralidade administrativa, beleza? Então vocês vão pegando aí, ó, a chave das questões. Moralidade, você vai ver que vai quebrar aí a consonância aí com a lei, ofenda a moral, bons costumes, a equidade, honestidade, beleza? Então, aí o resumo aí de moralidade. Publicidade. Vou colocar aqui para vocês o quarto aqui, publicidade. Quando nós falamos publicidade, pessoal, é o princípio aí que vem agora inserido aí no nosso artigo 37 da Constituição, que exige o quê? A ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, ressalvadas as hipóteses, lógico, de sigilo previsto em lei. Então, a publicidade nada é mais do que tornar público os atos praticados pela administração pública, perfeito? Então, vamos aqui para o nosso princípio da eficiência, nosso quinto princípio. Eu estou trazendo aqui, me estendendo um pouco nessa questão, que aí vocês vão pegar essa revisão, podem anotar, e já vai ficar mais fácil vocês acertarem as próximas questões. Então, finalizando aqui, eficiência é aquele princípio aí, na realidade, ele aborda dois aspectos. Pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados, e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público, certo? Então, esses princípios, pessoal, eles estão presentes expressamente no caput do artigo 37 da nossa Constituição Federal, o tão conhecido LIMP aí da nossa administração pública. Então, gabarito aqui, ó, nossa quarta questão, letra E, espero que tenham compreendido, nós tenhamos ajudado vocês aí com essa revisão. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá, questão número 5, ó. Pessoal, a questão aqui vai ser bem tranquila aqui de vocês acertarem, depois da nossa explicação da questão número 4, onde eu abordei aí, resumidamente, cada princípio desse aqui, certo? Então, com a forma aquela explicação, você vai gabaritar aqui essa questão número 5 facilmente. Então, vamos lá, ela trouxe assim, ó. A exigência de que a atividade administrativa seja pautada não só pela lei, mas pela boa-fé, lealdade e probidade representa o princípio da letra A, impessoalidade, B, eficiência, C, legalidade abstrata, D, moralidade ou E, eficácia. Então vejam só, prestem atenção aqui nas palavrinhas-chave, certo? Boa fé, lealdade e probidade. Então qual do princípio aí está relacionado com o contexto em questão? Pessoal, vamos lá. Gabarito nossa questão número 5, letra D, isso mesmo, moralidade, como eu já expliquei na questão passada. Então vejam só que sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras da boa administração, os princípios da justiça e da equidade, a ideia comum de honestidade, certo? Estará havendo aí ofensa ao princípio da moralidade administrativa, beleza? Então aí, ó, gabarito da nossa quinta questão, moralidade, certo? Então, alternativa correta, letra D, gabarito da nossa quinta questão. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 6 aqui, ó, também bem tranquila, certo? Vai dar para vocês acertarem facilmente depois de todas essas nossas explicações. Então, a questão número 6 diz, ó, o princípio constitucional que assegura todos os direitos a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de irresponsabilidade, é o princípio da letra A, legalidade, B, impessoalidade, C, publicidade ou D, eficiência. E aí, senhores, qual o princípio aqui que está relacionado com o contexto em questão? Pessoal, então vamos lá, o gabarito aqui da nossa questão número 6, letra C, isso mesmo, publicidade. Veja que, em princípio aqui, todo ato administrativo ele deve ser publicado. Por quê? Pública é a administração que o realiza, certo? Só se admitindo o sigilo nos casos de quê? Segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior da administração, certo? Então, gabarito aí nossa questão número 6, letra C, está relacionada ao contexto aí com o princípio da publicidade, perfeito? Então, gabarito aí letra C, seguimos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 7, ó. Os princípios do direito administrativo que regem a administração pública são mandamentos gerais que se aplicam a toda e qualquer situação, em maior ou menor medida. Em sua essência, diz respeito à necessidade de o Estado agir de modo imparcial, não podendo beneficiar nem causar danos às pessoas específicas, mas sempre buscando chegar à comunidade
ou a um grupo amplo de cidadãos. Além disso, vincula-se ao entendimento de que os atos dos funcionários públicos são sempre imputados ao órgão para o qual oficiam, de forma que o ato de um agente é, na verdade, o ato de um órgão. Nesse sentido, o enunciado descreve o princípio da letra A, publicidade, B, legalidade, C, impessoalidade, D, moralidade ou E, eficiência. E aí, senhores, quais os princípios aqui estão relacionados ao contexto em questão, certo? Então, prestem atenção aqui nas palavras-chave do contexto, ó. Vejam só que ela trouxe aqui, ó. Em sua essência diz respeito à necessidade do Estado agir de modo que imparcial, não podendo beneficiar nem causar danos, ó, a pessoas específicas, mas sempre buscando chegar à comunidade ou a um grupo amplo de cidadãos, certo? Além disso, vincula-se ao entendimento de que os atos dos funcionários públicos são sempre imputados ao quem? Ao órgão ao qual oficiam, certo? Ou seja, os atos não são imputados às pessoas, aos funcionários públicos, mas sim aos órgãos ao qual eles se oficiam, beleza? Então, qual o princípio está relacionado com esse contexto? Gabarito da nossa questão número 7, letra C, é o princípio aqui da impessoalidade. Vejam aí que nesse contexto, o enunciado da questão, ela conceitua o princípio da impessoalidade. Então, o princípio da impessoalidade, ele norteia toda a administração pública, desde a sua relação com a administração até o seu próprio comportamento, não podendo atuar para prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, certo? Então, o princípio aí estaria relacionado com a finalidade pública, que deve nortear toda a atividade administrativa. Significa que a administração ela não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. Então, nós estamos aí frente ao princípio da impessoalidade, gabarito da nossa questão número 7, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8. Ó. O princípio que restringe a liberdade do administrador público de efetuar transações de qualquer natureza sem prévia autorização legal é o princípio da letra A, indisponibilidade do interesse público, B, especialidade, C, segurança jurídica, D, supremacia do interesse público ou letra E, impessoalidade. E aí, senhores, qual o princípio que está relacionado, certo, com essa restrição à liberdade do administrador público de efetuar transações de qualquer natureza sem prévia autorização legal? Pessoal, vamos lá. A alternativa aqui correta será a nossa letra A, beleza? Então, vou explicar aqui para vocês, ó. Indisponibilidade do interesse público é o gabarito da nossa questão número 8. Então, vejam só que o administrador ele não pode agir contrariamente ou além da lei, pretendendo impor o seu conceito pessoal de interesse público, sob pena de inquinar seus atos de desvio de finalidade. Então, deve simplesmente dar fiel cumprimento à lei, gerindo a coisa pública conforme o que a lei estiver determinado, ciente de que desempenha o papel de mero gestor de coisa que não é sua, mas do povo, certo? Então, a alternativa aí correta, letra A, é a indisponibilidade do interesse público, beleza? Então, ó, quando nós falamos aqui na letra B, especialidade, esse princípio, ele tem por característica a descentralização administrativa através da criação de entidades que integram a administração indireta, como fora de descentralização da prestação de serviço público, certo? Na nossa letra C, ela trouxe aí segurança jurídica. Esse princípio de segurança jurídica, como o próprio nome já diz, ele visa conferir a segurança às relações jurídicas da administração com os seus administrados, conferindo a estabilidade e certeza nas relações entre estas figuras, certo? A nossa letra D trouxe supremacia do interesse público, certo? Que ele vai trazer aqui que, por este princípio, o regime jurídico administrativo permite que o poder público submeta o interesse particular por meio de prerrogativas e privilégios jurídicos exclusivos a eles conferidos, beleza? E nossa letra E trouxe o princípio da impessoalidade, aí como já é conhecido, já trouxe aqui explicando as questões anteriores, beleza? Então, ó, falou aí de restrição da liberdade do administrador público de efetuar transações de qualquer natureza sem prévia autorização legal, é o princípio aí da indisponibilidade do interesse público, perfeito? Então, alternativa correta, letra A, gabarito da nossa 8ª questão. Pessoal, então vamos lá, questão número 9, questão aqui bem simples, certo? Vamos lá, ó. Assinala a alternativa que apresenta, respectivamente, dois princípios implícitos e dois princípios explícitos da administração pública, beleza? Então, ó, queremos aqui dois implícitos e dois explícitos. Lembrando lá dos explícitos que é o nosso LIMP, beleza? LIMP. Então, vamos lá. Nossa letra A trouxe a proporcionalidade, razoabilidade, motivação e eficiência. Então, vejam só que nossa alternativa A aqui já
está errada, certo? Pois a motivação ela não é um princípio explícito, certo? Então nós trouxemos aqui 3 implícito e um explícito, beleza? Então alternativa aqui incorreta. Letra B trouxe assim, ó, supremacia do interesse público, autotutela, legalidade e impessoalidade. Pessoal, perfeito, fechou aqui, ó. 2 implícitos e 2 explícitos, beleza? Então, ó, supremacia do interesse público, autotutela, legalidade e impessoalidade. Gabarito nossa questão número 9, letra B. Questão aqui bem simples, certo? Vejam só, a letra C trouxe ó, legitimidade, segurança jurídica, realidade e responsabilidade civil do Estado. Negativo aqui, certo? Letra D trouxe ó, finalidade, subsidiariedade, especialidade e veracidade também, ó. Especialidade aqui e veracidade também não são princípios explícitos. Letra E, publicidade e pessoalidade e confiança e razoabilidade. Então, não são princípios aí implícitos, mas sim explícitos. Beleza? Então, alternativa letra E, incorreta, onde se encaixou perfeitamente aqui 2 implícitos e 2 explícitos. Letra B, supremacia do interesse público, autotutela, legalidade e impessoalidade. Perfeito? Então, questão bem simples, só para vocês não errarem aí e gabaritar, beleza? Então, vamos para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos à questão número 10, ó, para finalizar aqui a nossa bateria de questões para a Guarda Municipal Santa Cruz do Capibaribe, beleza? Então, você está gostando aqui das nossas questões, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nós teremos ainda diversos conteúdos para vocês aqui de forma gratuita, beleza? Lembrando que nós temos um material aqui para esse concurso disponível para vocês, vai no link da descrição desse vídeo, clica lá, você pode estar falando comigo no WhatsApp ou pode ir diretamente no link lá do site e adquirir o material, beleza? Então vamos finalizar aqui a nossa última questão com chave de ouro. Eu peço a vocês que ao término dessa bateria de questões, coloquem aí nos comentários o gabarito de vocês, beleza? Então, nossa 10ª questão, ela trouxe assim, ó. Relaciona as colunas considerando cada princípio da administração pública e assinala a alternativa com a sequência correta. Então, nós trouxemos aqui 4 alternativas. A número 1 trouxe supremacia do interesse público, 2 impessoalidade, 3 autotutela e 4 hierarquia. E aqui temos, certo, as colunas aqui para nós marcar o conceito, certo, de cada item desse aqui. Nossa primeira alternativa diz, ó, os interesses públicos têm supremacia sobre os individuais. E aí, qual o conceito aqui de qual princípio? Quando nós falamos aí de interesse público, tem supremacia sobre os individuais, nós estamos falando aí da supremacia do interesse público. Então, ó, aqui, ó, alternativa 1, certo? Da nossa primeira alternativa. A 2 diz assim, ó, a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. E aí, qual o princípio aqui está relacionado a esse conceito, onde a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas? Isso mesmo, o princípio aqui da impessoalidade será aqui o número 2 na nossa segunda lacuna, beleza? A nossa terceira lacuna diz, ó, os órgãos da administração pública são estruturados de tal forma que se cria uma relação de coordenação e subordinação entre os outros, cada qual com as atribuições definidas na lei. Então, ó, pessoal, ficou bem simples aqui. Eu falo de coordenação e subordinação entre uns e outros. Nós estamos falando do princípio da hierarquia, isso mesmo, que preenche a nossa lacuna número 4, princípio da hierarquia. Logicamente, nos restou aqui o terceiro, que é do autotutela, que vai trazer o controle, se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos. Está aí o conceito do princípio da autotutela número 3, beleza? Então, nós ficamos com a seguinte sequência. 1, 2, 4 e 3, gabarito da nossa 10ª questão, letra A, perfeito? Então, fechando aqui a nossa 10ª questão, espero que todos vocês tenham gabaritado todas essas questões. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai sanando a dúvida de todos vocês, beleza? Então, mais uma vez, minha gratidão a todos vocês aí que chegaram até o final, que estão conhecendo o canal aqui do Vale Concurso, certo? Nós temos aí diversas outras aulas, resoluções de exercícios aqui no nosso canal. Você pode aí pesquisar e assistir quantos vídeos vocês quiserem no nosso canal. Nós temos aí mais de 1000 questões resolvidas e comentadas para vocês, certo? Então, finaliza aí com Isaías 40, 29 para vocês. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao quem não tem nenhum vigor. Amém? Então fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.